Falando em prisão, foi preso o homem de 35 anos que fez os filhos reféns na cidade de Campos Altos. Toda a cidade foi mobilizada com essa história. Quase 20 horas de negociação, quase 18 horas aí de negociação, até que finalmente ele se entregou e liberou o último filho, uma criança de 6 anos. Desde o começo da manhã, a nossa equipe foi para lá, Débora Pérez acompanha todo o trabalho, acompanhou a chegada do BOPE, o Batalhão Especial de Belo Horizonte, até a cidade de Campos Altos. Todo mundo estava querendo ver essa cena aí, o momento da prisão e principalmente da liberação da criança, do menino de 6 anos. Vamos até lá, ao vivo, Débora Pérez, direto de Campos Altos, para trazer as informações. Ao lado dela, Major Pinho, para explicar sobre o trabalho que foi feito pela Polícia Militar. Para você entender agora, no nosso balanço geral, como que essa história começou. Começou depois de uma ligação que foi feita exatamente para a Polícia Militar, né, Débora? Bem-vinda, boa tarde para você. Exatamente, Rafa, uma excelente tarde a você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral Tarde. Eu falo ao vivo com o Major Pinho, Major que comandou todo esse trabalho realizado aqui na cidade de Campos Altos, separou um momento para falar com a gente, para a gente entender. Foram 18 horas de operação, um trabalho árduo que contou com a participação também da Polícia Civil, do BOPE, do Corpo de Bombeiros e de várias outras forças de segurança para que vocês conseguissem terminar esse trabalho. A gente acompanhou as últimas horas de negociação, sentimos a tensão que estava no local, um trabalho muito difícil, minucioso, e não tem como eu começar essa entrevista diferente, senão perguntando para o senhor qual é o estado de saúde dessa criança. A criança, graças a Deus, está muito bem, passando agora por um acompanhamento psicológico importantíssimo, né? E é bom contextualizar como foi a ocorrência, né? A ocorrência que iniciou ontem por volta das 18 horas, uma ocorrência de cárcere privado, onde que um pai colocou as 3 crianças na sua casa, como eu disse, em cárcere privado, e um trabalho que a gente iniciou com parlamentação, negociação, sensibilização, para que ele pudesse liberar os seus filhos. Depois de muitas horas de sensibilização, ele liberou 2 de seus filhos, um filho de 10 anos e o outro de 8 anos, mas permaneceu com o terceiro filho de 6 anos. Evoluiu, essa questão, e aí nós analisamos e achamos por bem acionarmos o BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Belo Horizonte. Veio a equipe, 2 equipes na verdade, e continuou o trabalho de negociação, de sensibilização, e o objetivo principal era que o autor liberasse a vítima, a criança de 6 anos, e se entregasse. É um trabalho demorado, difícil, mas a gente não tinha pressa, porque o nosso objetivo final era garantir a integridade física, primeiro da vítima e também do autor. E depois desse trabalho demorado e, como eu disse, árduo, a Polícia Militar logrou êxito no resultado que tanto desejávamos, que foi a liberação da vítima e preservação da vida, que esse é o principal objetivo da Polícia Militar em ocorrências complexas como essa, preservar a vida de quem quer que seja. E nós conseguimos aí, com o trabalho realizado depois com o BOPE, esse êxito na ocorrência. A gente finalizou agora todo esse trabalho de apuração, a Polícia Militar acabou de chegar aqui no batalhão, todo o efetivo que esteve empenhado nesse trabalho, então é muito cedo ainda para a gente conseguir entender exatamente o que aconteceu naquela residência, mas a gente já sabe que isso chamou muita atenção da população que mora aqui na cidade de Campos Altos e também de toda a região. A gente está falando de uma família, vários vizinhos conversaram também com a nossa equipe, tiveram a oportunidade de falar também com vocês de uma família, de um casal que vivia naquela residência com 4 filhos. 3 foram mantidos reféns e a mulher também esteve em todo momento contribuindo com esse processo. Justamente, dos 4 filhos, o 4º filho era uma criança de 1 ano e 6 meses que estava com a mãe e saiu da casa, então elas não foram colocadas como refém, mas a mãe também ajudou bastante, nesse processo de diálogo, de convencimento. A advogada, do autor também nos auxiliou alguns momentos também nessa tentativa de convencimento, para a liberação das vítimas. Então foi um trabalho assim de várias mãos, mas principalmente focado no resultado positivo. E esse resultado positivo veio, graças a Deus.
E é importante a gente reforçar também as condições que foram impostas, tanto para essa criança e as condições que esse homem impôs à vida dele também. Ele se manteve todo esse momento em um dos cômodos da casa, acabou fechando, vocês tiveram pouco acesso nessa residência, apenas por uma janela para mantendo a comunicação com ele. É um trabalho também que dificultou bastante nessa questão dele ter se trancado em um quarto, então difícil acesso, difícil visualização de como que estava a vítima, como que estava o autor, como que era o cenário ali. Então até esse trabalho de aproximação, de convencimento, de avaliação do cenário, da vítima, até que chegue um resultado final, isso é que é tempo, planejamento, treinamento, não é fácil, mas é para isso que a gente é treinado, para poder alcançar o objetivo nosso, e esse objetivo foi alcançado. E o nível de perigo que essa família corria está muito atrelado também com o acionamento do BOP. Sim, no primeiro momento sim, mas como são profissionais bem treinados, qualificados para isso, né? Quando eles chegam, eles primeiro analisam o ambiente, se aproximam, faz com que o autor entenda aquele cenário, como é importante deles estarem ali participando para também preservar a vida do autor, né? Que a gente busca também a preservação da vida, seja qualquer que seja. E aí depois disso aí há essa sensibilização aí e o autor passa a entender o papel do BOP ali naquele cenário do Teatro das Operações. Esse homem de 35 anos, ele foi preso, foi levado para a delegacia e agora toda uma investigação vai ser feita e vocês não descartam nenhuma possibilidade. Justamente, agora é a parte final, né, que é o registro do REDS, detalhar todos os acontecidos, analisar quais foram os crimes por ele cometidos, entregar para o delegado fará a parte dele, né, de inquérito, de investigação, para que possa finalizar da melhor forma possível. E é importante a gente falar também que esse homem que foi preso, ele já tem outras passagens pelo meio policial. Tem outras passagens, tem passagem por homicídio, tem passagem por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma de fogo. Então, grande ficha. Rafa, Major Pinho está te ouvindo também, ele consegue acompanhar a gente em tempo real aqui. Vou abrir para você, então, fazer qualquer tipo de questionamento. Major que esteve à frente dessa equipe, a gente contou não só com o efetivo da polícia aqui da cidade de Campos Altos, como também de Araxá e de várias outras cidades, né, Major? Justamente, todo o 37º Batalhão envolvido, né? A sede, Araxá, Campos Altos, policiais de Campos Altos, Ibiá, Pratinha, Santa Rosa da Serra. Então, todo efetivo que foi possível deslocar por aqui no momento da ocorrência, a gente deslocou para dar atenção especial que essa ocorrência, no momento, precisava dar a essa atenção especial. E assim a gente deu essa atenção. Rafa, fica à vontade, então, para fazer qualquer tipo de pergunta. Obrigado, Débora, ao vivo, Major Pinho, obrigado. Primeiramente, parabéns ao trabalho da polícia. Eu uso uma palavra para essa ação, a sensibilidade da polícia, num momento tão delicado, tão difícil para atender uma ocorrência como essa. Até porque, a partir do momento, né, Major, que você teve a informação que se tratava de uma pessoa de alta periculosidade, pela ficha criminal que tinha, nós estamos falando de um crime de homicídio, além de outros crimes relacionados, todo cuidado era pouco, principalmente para preservar, e esse era o objetivo de todos, preservar a vida dessas crianças. Essa primeira negociação, esse primeiro contato, Major, que o senhor teve e que a equipe da Polícia Militar teve com esse cidadão, o que vocês perceberam? Perceberam que realmente ele estava num surto psicótico, apresentando uma fala desconexa ou já apresentando aí características de violência ou características que fosse cometer algo mais grave com essas crianças, com os próprios filhos? Bem, quando a gente chega num cenário como este, né, a gente faz uma leitura de ambiente, verifica o contexto, tenta entender a motivação, né, e tenta fazer esse primeiro contato com o autor. Então, nesse primeiro contato feito, a gente percebeu em alguns momentos algumas falas desconexas e percebemos ou ele estava em surto psicótico ou estava sob efeito de drogas. Aí não podemos afirmar qual que era o real motivo daquela situação. Fato é, em alguns momentos falas desconexas assim, e em alguns momentos mudava de humor, às vezes agitado, às vezes tranquilo. Então tudo isso é uma somatória do ambiente, dessa leitura de ambiente que a gente tem que fazer, e
só do dia a dia, só naquele momento ali que você vai fazendo essa leitura, entendendo o que está acontecendo, e aí você vai direcionando a forma de se atender àquela ocorrência, de tratar o autor, as vítimas. Só assim a gente consegue o resultado final. Caso está acompanhando, nós estamos conversando com o Major Pinho, da Polícia Militar, ele que esteve à frente, junto com toda a equipe, em relação a essa negociação que foi feita com este homem. Você está vendo a imagem do BOP, o Batalhão Especial, direto da capital Belo Horizonte, que foi para a cidade de Campos Altos e ajudou nessa negociação. Mas antes mesmo do BOP chegar, para as pessoas entenderem de casa, o BOP é responsável, é um batalhão mais preparado, digamos assim, para resgate, para negociação em relação a reféns. Existe um treinamento específico para eles. Mas antes mesmo do BOP chegar, houve um trabalho muito bem feito da Polícia Militar para a liberação de 2 crianças, primeiramente. Eu queria entender como é que foi esse trabalho, né? Já que num primeiro momento vocês estavam até com dificuldade de se aproximar pelo nervosismo que estava esse cidadão. Como é que foi esse trabalho no decorrer aí da noite, início da madrugada, que terminou com a liberação primeiramente dessas 2 crianças, os 2 mais velhos? E é importante a gente destacar também que com a chegada de vocês já foram recebidos com alguns disparos. Sim, nós fomos recebidos com os disparos. Mas como eu disse, né, a gente tem que chegar e fazer essa leitura de ambiente, entender qual que seria a motivação. Depois que você passa a entender a motivação, qual que é o estado do autor, se ele está em surto psicótico ou sob efeito de drogas. E depois, quando há esse contato, esse estreitamento no diálogo ali, aí a gente passa para um segundo momento, que é sensibilizar o autor, mostrar para ele que aquelas vítimas são seus filhos. Então nós mostramos para ele que não era certo ele fazer aquilo com os próprios filhos. Então é um trabalho de convencimento, de diálogo, muita tranquilidade, sem pressa para solucionar uma ocorrência como essa. E assim a gente conseguiu o êxito com tranquilidade, com paciência. É um trabalho que requer muita paciência. E essas 2 crianças, elas foram muito importantes também nesse processo, porque elas acabaram trazendo informações que ajudaram e muito. Justamente, por ser um cenário muito fechado, um quarto, né? Então as crianças trouxeram para a gente detalhes como era esse interior desse quarto, para que a gente pudesse fazer essa leitura de ambiente. Então tudo isso somou no nosso planejamento, o que fazer, quais seriam os próximos passos a serem dados. Essas 2 crianças que foram liberadas, elas também foram acompanhadas por uma equipe, estão bem, já foram medicadas, alimentadas? Justamente, então elas vão passar agora por todo um processo de acompanhamento psicológico, né? Equipes especializadas vão estar acompanhando elas. Elas requer agora nesse momento esse trabalho, né? Tanto médico quanto psicológico, para dar prosseguimento na vida dessas crianças. Major Pinho, muito obrigada mesmo pelo trabalho. Major Pinho, que esteve à frente então de todo esse trabalho realizado aqui na cidade de Campos Altos, sempre se dispôs a conversar com a imprensa, cuidou também da nossa segurança para que todo mundo ficasse bem. Muito obrigada mesmo por esse trabalho, e é claro que a gente continua acompanhando, de olho nas investigações. Agora, novos trâmites, novos processos serão, né, guiados a partir desse momento então que esse homem de 35 anos foi preso. Rafa? Perfeito, Débora Pérez, direto de Campos Altos, trazendo as informações. Major Pinho, grande abraço, viu? Não só ao senhor, mas a toda a corporação, e que bom que nós estamos aqui no Balão Geral, trazendo o resultado satisfatório, feliz, de toda uma operação, de todo um trabalho que foi planejado. Como o senhor disse mesmo, são anos de trabalho na polícia para ter essa sensibilidade, para entender até onde pode ir, para entender como é que precisa ser feita essa conversa, e tudo isso, essa experiência com toda certeza fez a diferença para que a gente não trouxesse uma tragédia aqui no nosso programa hoje. Mas estamos trazendo um desfecho extremamente positivo. Então, parabéns aos militares envolvidos lá na cidade de Campos Altos. Hoje, no nosso Balão Geral, a gente está trazendo todas as atualizações, um fato que deixou todo mundo horrorizado, assustado, principalmente quando a gente foi acionado. Ontem à noite mesmo, nós recebemos recados de amigos de Campos Altos dizendo: olha, está acontecendo algo aqui perto de casa. E havia essa preocupação também em relação a quem morava muito próximo ali. O local precisou ser isolado pela Polícia Militar, tiveram que dispersar algumas pessoas. E é uma cidade pequena, cidade de 13 mil habitantes, estava todo mundo falando sobre isso e todo mundo querendo ir lá na rua especificamente para entender qual que era o trabalho que estava sendo feito. E principalmente quando você tem viatura chegando de tudo quanto é lado. Aí de repente você tem um batalhão, o BOP, né, de preto chegando com as suas viaturas caracterizadas. A movimentação e a mobilização foi muito grande, então teve que ser um trabalho
muito pensado, muito organizado para proteger quem estava ao redor e principalmente trazer uma solução positiva, que foi a prisão desse indivíduo. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo de 35 anos, que tem várias passagens pela polícia, ele usa entorpecente, ele é dependente químico, ele já esteve envolvido com o tráfico de drogas. Então, existiam diversas situações que preocupavam as autoridades, por ser um cidadão violento, estava junto com as crianças, então qualquer passo em falso podia fazer a diferença. Mas o importante foi esse treinamento, essa tranquilidade para atender essa ocorrência e a ajuda que teve de todos os lados, tanto mesmo da família, a mulher, a mãe das crianças, até as próprias crianças, a advogada da vítima. Então, entenda esse trabalho que foi feito de inteligência para que esse resultado fosse satisfatório. E lá na cidade, agora está todo mundo comentando, mas todo mundo um pouco mais tranquilo, com a notícia positiva. Os 3 saíram ilesos, estão bem, não tiveram nenhum tipo de ferimento, receberam aí a atenção. Agora existe um trabalho de orientação psicológica, porque imagina o trauma para essas crianças, né? Foram mantidas reféns pelo próprio pai. Então é difícil. E ainda não se sabe o que aconteceu com ele, se ele estava em surto, se foi por causa da utilização de entorpecentes, o que fez este homem manter refém o próprio filho, os próprios filhos. A gente segue acompanhando de perto, direto da cidade de Campos Altos. Qualquer nova informação, a gente volta a detalhar tudo aqui no nosso Balanço Geral, a nossa equipe lá na cidade, acompanhando tudo de perto para você, amiga. A Débora continua por lá, qualquer nova informação, a gente para tudo aqui no Balanço Geral para trazer os detalhes. E você do outro lado,